Olá! O De Olho nos Bichos desta edição traz orientações para evitar doenças renais em felinos e mostra ainda uma parceria firmada entre a Escola de Veterinária da UFMG e a EPAMIG para minimizar os prejuízos causados pelos carrapatos na pecuária. O De Olho nos Bichos está começando, não saia daí! Você já observou se o seu gato bebe pouca água? As consequências desse hábito podem causar sérios danos à saúde do seu animal. Uma pesquisa realizada na Austrália estima que 6 em cada 10 felinos apresentam distúrbios nos rins. Na reportagem de Franco Malheiro, saiba o que fazer para evitar o problema. Eles são misteriosos, notívagos, brincalhões e é a paixão de muitos criadores. Os gatos têm origem no norte da África, em região desértica, o que fez com que, ao longo da sua evolução, eles foram condicionados a beber pouca água. Mas o que muita gente não sabe é que essa tendência no comportamento dos felinos, se não controlada, pode se tornar uma vilã para a saúde dos bichanos. A origem do gato é do deserto, então ele veio do gato selvagem africano. Então ele tinha pouca disponibilidade de água e, portanto, bebia menos água, concentrava mais a urina e com isso ele exigia mais do rim. Então é uma herança genética, os gatos têm mais tendência a ter problema de insuficiência renal do que os cães. Há vários mecanismos que a gente pode lançar a mão para minimizar esse problema na vida geriátrica, digamos assim, do gato. É super importante a gente realizar check-ups geriátricos e a cada 6 meses no paciente a partir de 8 anos de idade. A partir dos 15 a gente continua e talvez comece a fazer isso de 3 em 3 meses para a gente poder ter um perfil desse gato, toda a evolução do paciente e através desses exames de sangue, de urina e de imagem, a ultrassonografia também é um exame complementar importante, nós conseguimos ter a evolução desse paciente. Uma vez que ele comece a dar sinais de doença renal crônica, a gente já tem como intervir. As disfunções renais apresentam alguns sintomas específicos nos animais, que os donos devem ficar atentos. A primeira coisa que o proprietário começa a perceber é que ele começa a beber mais água e urinar mais. A ingestão de água, eu acho que ela é mais facilmente visualizada do que a própria quantidade de vezes que o gato urina. Então, isso seria aumento de poliúria e polidipsia. O gato renal, normalmente, ele emagrece, pode ter uma anemia, hipertensão. Às vezes, começa um gatinho que é muito tranquilo, começa a vocalizar à noite. Isso é uma das sinais de hipertensão no gato. Basicamente, é isso que o proprietário vai perceber. Assim que o problema for identificado, existem medidas que devem ser tomadas para aumentar a longevidade com qualidade no felino. Assim que a gente verifica a doença renal, o primeiro passo é fazer o estadiamento da doença. Nós temos 4 estágios, de 1 a 4, né? Sendo que a partir do estágio 2 a gente já passa a ter azotemia. O que é isso? Aumento de ureia e creatinina. Tá? A creatinina é um marcador bastante importante da função renal. A partir daí, nós vamos controlar. O controle maior é feito em cima da dieta. Há no mercado várias rações comerciais, são dietas renais, e se o gato aceita essa ração, a longevidade dele com qualidade é muito maior. Nem todo gato aceita, mas seria o ideal. Outro mecanismo é aumentar a ingestão de líquido, para que esse gato tenha um funcionamento renal mais facilitado. Quando o gato entra numa fase aguda da doença, muitas vezes ele precisa sofrer internação e nesse período a gente faz a fluidoterapia endovenosa. Se o fósforo aumenta, a gente entra com medicação para diminuir o fósforo. Se o gato está hipertenso, nós vamos entrar também com medicação para controlar essa hipertensão. E em casa é basicamente a nutrição adequada, dietas renais, mais aumento da ingestão hídrica. Aqui nessa clínica especializada em gatos, pode-se encontrar o tratamento para a crise renal nos felinos.
Nós optamos em projetar uma área especial para a internação dos nossos pacientes. Nós fizemos então os gatis com fundo de vidro para que os bichinhos pudessem se distrair, vendo passarinho, borboleta e causar bem-estar nesses nossos pacientes, né? Projetamos de modo que de manhã eles consigam ter acesso à luz natural, ao sol, bem ventilados. A gente preza por bastante silêncio nessa nossa área de internação e carinho é fundamental para esses pacientes. Pacato é um paciente renal da clínica. Ele desenvolveu a doença através da ingestão de lírio, um veneno para os rins dos animais. O lírio provoca insuficiência renal aguda em gatos. A gente tem que ter muito cuidado. Quem tem gato não deve ter lírio em casa. E se receber um lírio de presente, vamos, né, deixar longe do alcance dos gatos. Eu sou doadora de órgãos. Para isso, não deixei por escrito. Não precisei de um guia, nem usar o braille. Simplesmente falei para minha família. Assim, o som das palavras, que é tão importante na minha vida, vai ser importante também na vida de outras pessoas. Uma parceria para combater um dos principais vilões da pecuária no Brasil. Esse é o objetivo da Escola de Veterinária da UFMG e da EPAMIG, que vem desenvolvendo trabalhos para minimizar as perdas causadas pelo carrapato do boi. De origem indiana, o Rhipicephalus micrópolis, ou mais conhecido como carrapato do boi, chegou ao Brasil supostamente na colonização, nos animais que vieram do Sudeste Asiático e da África. Este parasita está presente em todo o rebanho brasileiro e é um dos principais vilões da pecuária nacional. A pecuária leiteira no Brasil é a mais prejudicada, pois o gado de leite, por ter origem europeia, é muito sensível à praga, que não tem registros de incidência na Europa. Há quase 6 anos, uma parceria firmada entre a Escola de Veterinária da UFMG e a EPAMIG vem fazendo um trabalho de melhorias técnicas no controle do carrapato. A fazenda em Prudente de Moraes, na região central do estado, serve como modelo e local de experimento para minimizar as perdas que a produção de leite sofre com o ataque do parasita. E é daqui da Fazenda Experimental Santa Rita, da EPAMIG, que vamos falar um pouco sobre o carrapato e o combate a essa praga. Uma das etapas de combate ao carrapato é o monitoramento da população da praga. E para isso é feita uma contagem periódica dos parasitas presentes no rebanho. Primeiro a gente trabalha dentro de um sistema real de produção de leite, né, num modelo de produção representativo do que é utilizado, né, na nossa região. Ou seja, a gente não tem nenhuma diferença de um produtor aqui da região, né, com relação à questão de manejo, nutrição, produção. Então a gente trabalha dentro de uma condição real, né, ou seja, os estudos que a gente desenvolve, a gente pode falar que são representativos realmente da região. A importância do monitoramento está em poder controlar o tamanho limite do carrapato antes do banho de veneno, não o deixando ultrapassar o tamanho de 3 milímetros. Então aqui a gente, a cada 15 dias, faz uma contagem dos carrapatos. E para isso a gente utiliza apenas as fêmeas acima de 4 milímetros, que seria mais ou menos isso daqui. Então aqui a gente vê inclusive um macho junto com a fêmea, né? Ele estava copulando no momento que a gente fez a coleta, né, do indivíduo. Então a cada 15 dias a gente conta todos os indivíduos, né, no caso fêmeas, acima desse tamanho, acima de 4 milímetros, para a gente ter um monitoramento, para a gente acompanhar como que a população de carrapato está se comportando, né? E também para poder avaliar se os tratamentos, se as medidas de controle que a gente está utilizando estão sendo adequadas e se elas estão funcionando. O que nós evitamos é chegar com um carrapato desse porte aqui, conforme vocês estão vendo,
é um carrapato já de 8 milímetros de tamanho, às vezes até um pouco maior, porque daquele período de 3 milímetros até esse período aqui são 2 dias que ela demora para chegar nesse tamanho. E se a gente banha atrasado, tem a probabilidade de um carrapato desse tamanho cair no chão. E se esse carrapato cair no chão sem presença de veneno, portanto, com todas as capacidades de vida livre, ele vai reproduzir entre 4.000 e 4.500 filhotes viáveis. Nesse período de cronograma que a gente cumpre, nós, ao banharmos os animais naquela data, nós estamos, ao evitar que um carrapato desse caia com viabilidade no chão, estamos controlando o carrapato nos animais e também no campo. Aqui em Minas Gerais, seguramente, pelo menos 80% dos produtores de leite atualmente trabalham com um equipamento desse tipo. Um equipamento costal, né, portátil, e com um sistema de bombeamento manual. Além disso, esse é um equipamento que foi desenvolvido para uso agrícola. Curiosamente, não temos disponível atualmente equipamentos desenvolvidos especificamente para utilização na pecuária, para aspersão animal. Então, o produtor fica sem alternativas e, de uma maneira geral, trabalha com a adaptação de equipamentos, principalmente equipamentos de pulverização para uso agrícola e, eventualmente, até equipamentos de limpeza, né, e de pulverização domissanitária. Na fazenda, a técnica usada é a chamada estacionária, muito mais eficiente em relação ao método bomba costal. Tendo a disponibilidade de um equipamento estacionário, né, ou seja, que não precisa ser colocado nas costas do operador, né, o procedimento fica muito mais leve e muito mais fácil de ser realizado, né? Ou seja, além de tirar o equipamento das costas do operador, né, a gente também tira dele o ônus de fazer o trabalho de bombeamento, já que o equipamento também é um equipamento de pulverização, né, de bombeamento elétrico, né, motorizado. Além da preocupação com o combate do carrapato, os pesquisadores buscam maior economia e melhorias nas condições de trabalho para o produtor e trabalhador rural. Foi um ganho enorme para todo mundo. Não só na área de pesquisa, mas também na área da extensão. Porque aqui a função principal da EPAMIG é fazer a pesquisa mais direta ao produtor e também fazer uma parte importante de extensão. O público-alvo daqui é muito maior do que o público da universidade, desse público específico de produtor de leite. Por quê? Ele vem buscar aquela pesquisa prática para resolução de problema local e também um local de visitação, onde que você tem cursos de extensão para técnicos e produtores. A parceria com a universidade completa tudo isso aí. Nosso programa chegou ao fim. Todas as novidades você acompanha nas páginas das redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.